Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa do teu nome. Nós estamos aqui pelo nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Não é por causa do nome de igreja, não é por causa do nome do pastor Gustavo, não é por causa de nenhum outro nome a não ser o seu. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor ao Senhor, ó Pai. A nossa adoração, os nossos ouvidos, entregar ao Senhor uma adoração, Pai. Eu sei que o Senhor nunca despede a sua igreja de mãos vazias. Pai, que o nosso ego aqui seja desfeito, em nome de Jesus. Todo espírito de manipulação, todo espírito de orgulho no nosso meio, todo espírito de altivez, todo olho, Senhor, que não tem luz no olho, que haja luz nesses olhos, em nome de Jesus. Que não haja trevas, mas haja luz. Nós repreendemos toda a ação do inimigo nesse momento. Nós declaramos que o diabo vai ter que pegar suas coisas e sair agora, em nome de Jesus. Sai agora. Os corações sejam desarmados, os corações sejam abertos, estejam receptíveis à voz, à palavra do Senhor, em nome de Jesus. As mentes estejam focadas e estejam alertas à palavra do Senhor. Nada nem ninguém possa impedir, nenhum sentimento possa impedir a palavra de ser semeada no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu coração é terra fértil, é terra boa, terra curada, terra adubada, em nome de Jesus. A palavra que vai cair no seu coração hoje vai frutificar. Se você acredita, diga um amém bem forte e dê uma salva de palmas ao Senhor. Vai frutificar, vai frutificar. Você é terra fértil, é frutífero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, nós estamos hoje finalizando uma série sobre o chamado, né? Antes da gente entrar na próxima palavra, na última palavra do mês sobre o chamado, eu quero que a gente faça uma memória. Obrigado, querido. Uma memória de mensagens aqui que a gente viu junto desses 4 últimos cultos. Cada domingo foi uma peça do quebra-cabeça que o Espírito Santo foi montando. Dentre tantas palavras que eu podia trazer, eu sei que eu trouxe a palavra que o Espírito Santo desejava, porque a gente poderia entrar em teologia, nós poderíamos aprofundar em declarações, em traduções, mas enfim, eu mais do que trazer uma teoria muito ampla, eu quero trazer algo prático para que você aplique e viva isso, para que você entenda a palavra e saiba que o Evangelho é simples. Nós precisamos entender, e eu glorifico a Deus que nós vemos os testemunhos. Eu tenho visto testemunhos das pessoas falando que como elas foram edificadas aqui nessa casa, como elas entenderam que o Evangelho é simples, que dá para fluir, que dá para ser crente, dá para usar os dons, né, do Senhor para a edificação do corpo, dá para servir, dá para ter comunhão, dá para fazer parte de verdade. Então eu glorifico ao Senhor, né? Pessoas que deram testemunho, inclusive ontem, falando, pastor, como é simples, né? Como a gente consegue ter um entendimento mais claro na simplicidade, né, do Evangelho. E Jesus é assim. Ele veio para clarificar o reino dele, e não é nada que vem complicar para nós, mas vem facilitar para nós. Jesus veio facilitar o que é ser santo, o que é servir a Ele. Não são rótulos, não são coisas mirabolantes, né? Coisas que são difíceis de fazer, mas é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, e se entregar pela igreja, como Jesus se entregou, se entregar pelo corpo de Cristo. Então Jesus veio resumir toda aquelas leis, né? Todo aquele aparate de regras de religiosidade para aquilo que nós devemos de fato fazer. Amém, queridos? Então nós tivemos, cada domingo foi essa
palavra que Deus direcionou. Então o primeiro domingo foi o chamado de Deus e a ceia do Senhor. O chamado da ceia. Quem lembra o chamado da ceia? Foi muito forte esse domingo, foi uma bênção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Nesse dia nós lemos, né? Então nós vimos que Deus nos chamou não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Ele encheu e escolheu aqueles que eram improváveis, né? Deus nos separou para aquilo que era improvável. Os pequenos, os que não eram nada, Deus separou para confundir os sábios, para que a glória do Senhor fosse revelada através daquele que ninguém dava nada. Deus escolheu os pequenos para colocar diante dos grandes. Então, o chamado nasce da graça e não da performance. Essa foi a primeira palavra no primeiro domingo desse mês, que foi o chamado da ceia. A segunda palavra que nós tivemos foi: não é ensaio, é chamado. Quem lembra dessa palavra? Não é ensaio, é chamado. Então a gente conversou que a vida cristã não é um teste. Deus não está testando você. Não é uma preparação para algo maior. Tudo que você está passando hoje já faz parte do chamado. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Já é tempo de viver o que Deus te chamou para viver. Então Deus está te polindo, obviamente, mas já tudo que você vive não é para você esperar um chamado, é um chamado que já está acontecendo. Amém? Dá para entender isso? Sim ou não? Então Deus não te chamou para treinar, Ele te chamou para responder agora. O chamado começa já, antes de você nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele já te chamou, Ele já preparou, tem um plano para você. Então o que você vive hoje faz parte do chamado. O chamado é agora e não depois. E no terceiro domingo, na semana passada, nós falamos sobre a flecha polida. Isaías 49. Deus polindo a flecha e muitas vezes nos fazendo esperar. Então nós entendemos que o chamado passa por uma lapidação. Deus está lapidando e muitas vezes nos colocando a esperar. A flecha é polida e guardada para que na hora certa o Senhor lance você. Você seja então projetado no momento certo. A espera não quer dizer que é um castigo. A espera não quer dizer que Deus te esqueceu. A espera não quer dizer que o Senhor não te vê. A espera quer dizer: estou te polindo para no momento certo você ser lançado. Alguém lembra dessa palavra, sim ou não? Amém? Então nós entendemos que o chamado passa por lapidação. A flecha é polida, guardada, até o tempo de ser lançado. O processo pode doer, pode ser doloroso, dolorido, mas faz parte do propósito. Amém? Fala para o seu irmão: faz parte do propósito. Chamado exige tempo de preparação. Fala para ele: tempo de esconderijo. Melhor dizendo, tempo de esconderijo, para ser lançado com precisão. Fala para o seu irmão aí: Deus está vendo você. Deus está te vendo. Eu quero começar falando hoje com você sobre Jeremias capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Eu quero pôr de maneira breve essa primeira parte da mensagem. Jeremias capítulo 1, versículo do 11 ao 12. 1, do 11 ao 12. Diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondeu Jeremias. Versículo 12: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Você viu bem, para que a minha palavra se cumpra. Então Deus falando com Jeremias aqui, chamado. Quem tem o chamado, quem entendeu que já foi chamado, Deus está mostrando através de Jeremias que você já enxergou algo que ninguém está vendo. Aquele que já respondeu ao chamado, já entendeu que tem um chamado, ele está enxergando algo que ninguém está conseguindo enxergar.
E por causa disso, muitas vezes essa pessoa é alvo de crítica. Deus pergunta para Jeremias aqui, no chamado para Jeremias, falando com Jeremias, ele diz assim: Jeremias, você está vendo a amendoeira? Deus não está perguntando para ele: Jeremias, você está sentindo algo? O que você sente? Deus não está perguntando para Jeremias se ele sentia alguma coisa. Deus está perguntando para Jeremias o que você vê. Dá para entender isso aqui, sim ou não? Então o chamado, ele não começa pela dor, ele começa pela visão. Quando você tem uma visão, você anda nessa visão a qual Deus te entregou. Então o chamado é a capacidade que Deus te deu de enxergar promessas quando todos ao redor não estão enxergando nada. Então ele diz para Jeremias: você está vendo a amendoeira? Sim, estou vendo. Primeiro que Deus não falou: você está sentindo alguma coisa? Não, Deus não perguntou o que você sente. Por quê? Porque hoje você sente que está bem, amanhã você sente que está mal. Hoje você tem vontade de servir, amanhã você não tem vontade de servir. Hoje você sente que o fulano é seu amigo, amanhã você sente que ele não é mais seu amigo. Então Deus não está te perguntando o que você sente. Deus está te perguntando: você está vendo a promessa que eu tenho sobre a sua vida? Você está vendo o chamado que eu tenho para você? Você está vendo a palavra que foi liberada sobre a sua casa, sobre o seu coração? Você está vendo a cura que eu estou derramando sobre a sua vida, sobre o seu casamento? Tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus, celebra o Senhor, porque Ele te deu uma visão, uma promessa, e vai se cumprir, em nome de Jesus. A dor existe. Fala para o seu irmão aí: a dor existe, mas ela não apaga a visão. Ela revela se você está vendo ou não, com os olhos espirituais ou os olhos naturais. Dá para entender? A dor existe. Fala para o seu irmão aí: você está vivo, você vai sentir dor. Só que essa dor vai revelar se você é espiritual ou se você é natural. Se você é filho de verdade ou se você só diz que é filho. Se você é filho, se você é separado, se você é cristão, se você é evangélico, né, de verdade. Porque às vezes há muitos simpatizantes, né? Nós não somos simpatizantes. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. A primeira dor que tiver, você não vai se afastar. A primeira dor que tiver, você não vai apostatar da fé. Você não vai se tornar você não vai se tornar um desigrejado. A primeira dor que tiver, você vai falar assim: essa dor está me empurrando para o meu propósito, para o meu chamado, porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio, e aquilo que Deus me mostrou vai se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Vai se cumprir. Fala para o seu irmão: vai se cumprir em nome de Jesus. A dor existe, mas ela não apaga a visão. Fala para o seu irmão de novo: não apaga a visão. O ramo da amendoeira, o improvável. A amendoeira em Israel é a árvore que primeiro floresce em Israel. Então, quando está no pleno inverno, a única árvore que floresce em primeiro lugar é a amendoeira. Então todas as árvores ainda estão secas, mas a amendoeira, ela já está anunciando a próxima estação, a primavera. E quando Deus olha para Jeremias e fala assim: o que você vê? Jeremias fala: eu vejo uma amendoeira. Enquanto estava tudo seco, enquanto está tendo morte do seu lado, está tudo seco, está tudo contra você, Deus está olhando para você e dizendo: o que você está vendo? Você está vendo a amendoeira. Quer dizer que uma nova estação está chegando na sua casa, uma nova estação está chegando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, alguém celebra e recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Querido,
A gente sabe que é difícil nós visualizarmos e vemos árvores secas por todo lado, pedras por todo lado, mas o Senhor nos chama a olhar as promessas dEle. O inimigo quer que você olhe o natural, ele quer que você ande no natural, ele quer que você enxergue a dificuldade, ele quer que você enxergue a barreira, ele quer que você enxergue o que você fez não deu certo, mas Deus está te falando, tudo isso que está acontecendo com você é um propósito que eu tenho na sua vida, é eu te falando, há uma nova estação chegando, há uma nova estação chegando. Pode parecer que está inverno, mas Deus já está falando, a primavera está chegando. Quase que eu puxo um hino aqui, do Skank. Não é do Skank, Maurício Manieri, não. Tim Maia. Nossa, quem é dessa da época? Aquele louvor lá. É primavera. Vamos voltar aqui. Te amo. Meu Deus, meus ouvidos. Toca, irmão, toca o louvor, o louvor. Tem um chamado para você, querido. Tem um chamado para você, querido. O chamado de Deus faz você dar sinais de vida em meio ao inverno, em meio à sequidão, em meio à destruição, em meio ao lugar arejado que não há água. Mas o chamado de Deus vai dar sinais de vida na sua casa, vai dar sinais de vida, vai florescer, porque está chegando uma nova estação, em nome de Jesus. Deus fala com Jeremias. Mostra para Jeremias a nova estação que está chegando. Mostra para Jeremias que ele ia cumprir algo na vida de Jeremias. E ele assina embaixo ainda. Ele fala assim, no versículo 12: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Será que alguém entendeu aqui, sim ou não? Jeremias achava que tudo dependia da força dele, mas Deus estava falando, viu? Eu não dependo da sua força. Eu estou vigiando para que a minha palavra se casa. Há uma palavra liberada. Eu estou vigiando até que ela se cumpra. Vai se cumprir.